Você já ouviu falar da geração Z? Sabe quem faz parte dessa geração? Quais são suas características? São ansiosos, engajados, preguiçosos, mais exigentes ou um pouco de tudo? Hoje vamos falar desses jovens que já nasceram conectados e adaptados a essa explosão de informação e tecnologias e que já começaram a definir muito de como será o nosso futuro. Para conversarmos sobre o tema em questão, convidamos a psicóloga Daniela Nunes. Olá, Daniela, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Acho que antes a gente começar a falar aí da geração Z, a gente ouve falar de geração Y, X, Baby Boomer. Eu queria que você desse uma pontuada para a gente entender onde é que a gente está hoje, então. A geração Z é essa das crianças ainda, né? Da fase até 20 anos. É uma geração que já nasceu com a internet, mas antes disso vem essas outras gerações. Essa divisão em gerações, na verdade, é uma divisão socioeconômica e histórica, né? Não é tanto da psicologia. A psicologia tende a ver as relações mais individualmente, né? E essa explicação de gerações, ela é é mais geral, né? Então, ela é importante para a gente entender as fases da vida, mas é uma explicação que vê principalmente pelo lado social, econômico e da história que a gente está vivendo. Então, a gente começa falando da geração Baby Boomer, que é a geração do pós-Segunda Guerra. Então, por volta depois de 45 até mais ou menos 65. Essa variação também de quando começa e quando acaba uma geração oscila muito, né? Porque alguns falam que vai até 65, outros falam que até 70. Depende muito da criação da pessoa também, né? Ela se encaixar em uma ou em outra. Ela também pode escapar dessas classificações. Pode. Então, uma pessoa que nasceu em 65, mas que, né, ainda tem aquela criação e aquele jeito da geração anterior. E aí, na geração Baby Boomer, é uma geração que viveu o pós-guerra. Baby Boomer vem da explosão de natalidade, o aumento da natalidade que aconteceu no pós-Segunda Guerra. Daí esse nome, né? E as pessoas, elas estavam mais engajadas politicamente. Então, elas acreditavam, né, numa luta, nos ideais. Essas pessoas no norte, que é de onde vem onde origina, né, essas denominações das gerações, era a época dos hippies. Então era aquela época muito paz e amor, né? Então você vem de uma guerra, a paz e o amor é o mais desejado, né? Então para eles isso era muito importante. Já no Brasil é o período que a gente viveu o golpe militar e a ditadura, né? Então no Brasil não tinha esse clima de paz e amor. Tinha o clima de revolução, do desejo da liberdade, né? Principalmente a busca da liberdade. Mas junto com a busca da liberdade veio também a revolução sexual, né? A emancipação feminina, então a busca pelos direitos mesmo, né? E aí essa geração foi muito marcada por esses fatores. E marcou muito a nossa cultura, que é até hoje. A gente sofre influências até hoje dessa época, né? A gente é dessa geração Chico Buarque, Caetano, Gil. São pessoas Tom Zé, que marcaram a música, né? Esses exemplos da música, que a gente ouve e tem orgulho até hoje, né? Então, é uma geração que marcou ainda muito. Tem uma referência, né? Até hoje. Mas, por outro lado, se a gente pensar, não sei se aí seria a geração Y ou Z, que hoje o que a gente vê também... A gente falou, é legal pegar esse gancho que você deu dos cantores e que a gente considera como, a gente chama até de medalhões da MPB. Sim. E a gente vê hoje alguns fenômenos como esses jovens que, não estou lembrando do nome de nenhum deles agora, mas esses MCs que gravam, lançam na própria internet. A gente às vezes nem conhece, nunca ouviu falar, mas eles têm milhões de seguidores, assim, e conseguem, e ganham dinheiro com isso. Já é um fenômeno que já foge daquela lógica da gravadora, de aparecer na televisão, ou de ter... Até o conceito de fama mudou. Isso já é um fenômeno dessa geração Z? Extremamente conectada?
Da geração Y, na verdade, né? Porque a geração Y é a anterior, né? Que pega... são as pessoas de 35 anos até 20 anos, que são as pessoas que estão no mercado e que consomem mais. Embora a geração de mais de 60 anos tenha maior poder aquisitivo, né? Pelo tempo de trabalho e tal... Mas quem consome mais, na internet principalmente, que é o caso desses que você citou, são a geração Y, né? As pessoas na faixa de 20, 30 anos. E são elas que também são a mão de obra, né? Principal, digamos assim. E eles invertem essa lógica, assim, das gerações anteriores, né? O jeito de consumir, o jeito de circular informação. É mais superficial, mais rápido, né? Então tem que mudar. Né, você pega as músicas do Chico Buarque, tem uma certa... um estilo, né, que continua. E essas músicas não, muda muito. O ritmo da moda sempre muda. A gente estava brincando com a rocha, já não é mais a rocha, já é outra coisa. Né? Então, muda muito rápido, e que é diferente de 60 anos atrás. Então, assim, se a gente puder... para mim, às vezes, eu ainda acho muito parecida a geração que a gente chama de geração Y com a geração Z. Como é que você pontuaria alguma diferença aí? A geração Y, ela nasceu e depois veio a internet. Acho que é o marco principal, é esse. A gente aprendeu a usar a internet depois que já tinha uma certa maturidade, né? Então, aos 10 anos é que começou a aparecer não só a internet, mas o computador pessoal. A gente ainda tem memória da fita cassete, da pesquisa na Barça, ainda tem essa... Isso, hoje em dia pesquisa, imagina, eles nem imaginam procurar livros, né? E tal. Alguns professores ainda exigem muito que seja trabalho manuscrito, acho que para manter um pouco, né, essa ideia... Da produção. Né? Com um pouco de medo também da cópia, né, do copiar-colar, que também acaba sendo uma consequência e um problema dessa nova geração, que o copiar e colar não se aprende, né? Então, é um medo ainda dos professores. Mas, no futuro, certamente que não vai existir mais essa escrita. Nos Estados Unidos, até eles estão falando em não ensinar mais a letra cursiva, só a letra de forma, já que na digitação a gente escreve só com a letra de forma. A antiga letra bastão, né? Isso então a Y, quer dizer, a Y ela nasce então sem a internet, uhum. E aí vem a internet e aprende aos poucos e vai a usar. Tem uma transformação aí. Isso. Isso refletiu de que forma? No mundo do trabalho, principalmente, são pessoas que elas não se submetem a qualquer tipo de emprego, elas... avaliam, assim, a hierarquia, não é porque ele é meu chefe que eu vou respeitar, né? Já tem uma discussãozinha ali, se ele não argumentar bem, eu não vou fazer, né? O começo dessa discussão com a geração Y. Na geração X, que é a anterior, já as pessoas eram muito mais submissas no seu emprego. Então, o chefe deu uma ordem, é para cumprir, não se discute. A geração Y já vem discutir. A geração Z já não quer nem argumentar. Se ela achar que não é bom, não é bom. O chefe. Isso, é como um igual. Ela vai tratar o chefe como um igual. E aí os chefes, eles precisam apresentar não só pela hierarquia, mas apresentar uma autoridade pelo conhecimento. Eles exigem isso. Exigem que o chefe seja alguém que saiba... Tem que ser reconhecido como tal. Que saiba o que está fazendo e saiba o que está pedindo para eles aceitarem como uma ordem, um pedido, né? Então, essa é a primeira diferença das duas gerações. A geração Y, ela tende a não ficar no mesmo emprego para o resto da vida. Mas você escolheu o jornalismo, por exemplo, você vai pretende continuar jornalista até o fim da sua vida profissional. Mesmo que mude de empresa e Isso, Aí, eu não me adapto bem a tal empresa, eu mudo para outra. Ou numa outra versão do trabalho, mas que se mantém ali no jornalismo. A geração Z já diz que não vai continuar. A gente ainda não tem dados
comprovando porque eles estão no início da vida profissional. Mas a pretensão deles é essa, de que eles não vão ficar para o resto da vida no mesmo trabalho. Não é só o trabalho, mas também se reinventar como outra profissão também. Isso, pretende fazer outras universidades, outras profissões, né? outros cursos mesmo, né? Na universidade, porque não pretende que isso seja para o resto da vida. E aí entra nessa questão da rapidez da internet, né? Então, eles já nasceram com esse pensamento da internet, de que tudo muda muito constantemente e que eles não vão dar conta de passar mais 40 anos pensando a mesma coisa, né? Na mesma profissão. E que, então, eles acham que isso tem que mudar o tempo todo. Essa é a principal diferença da Y para Z. Assim, as duas já apresentam uma aceleração em relação às anteriores. Mas a Z, pelo que você fala, ela intensifica ainda mais essa velocidade. Uhum. E como é que ficam, por exemplo, questões como relações familiares ou a própria perspectiva de carreira? Qualquer coisa, então, a médio e longo prazo, a gente vai ter que criar novos critérios para avaliação desses tempos, do tempo em si. Sim. Cada geração, ela cria, na verdade, novas formas de se relacionar com o mundo, né? As mudanças vão vindo aos poucos. Tanto que a gente fala numa geração Y que começa a fazer a transformação para uma que né, já transforma mais rapidamente. Mas, assim, as relações vão sendo adaptadas mesmo, as relações de trabalho. Então, como uma empresa vai fazer para, daqui 20 anos, manter esses funcionários, né? A empresa precisa se reinventar mesmo, precisa se adaptar às novas exigências. E as relações pessoais também acabam mudando, né? Em alguns lugares falam dessa geração como geração silenciosa, porque é a geração que não conversa com os amigos, é aquela geração que fica com o celular, que todo mundo de cabeça baixa e em silêncio. Eles não estão em silêncio porque eles estão se comunicando, mas não é verbalmente, né? É uma forma de comunicação nova. As pessoas falam muitas vezes, né, que os jovens já não se conectam mais com as outras pessoas, mas quando eles estão na rede social, no geral, as pessoas estão vendo outras pessoas ou falando com outras pessoas. Não seria, então, uma nova forma de conexão? Ao invés da gente ficar tentando compreender o presente com um olhar assim já do passado, e acho que parece que é ineficaz para a gente entender isso, não seriam formas diferentes, sem fazer um julgamento de melhor ou pior? É uma forma diferente de se comunicar, sim. Mas existem exageros, né, que a gente precisa evitar. Então, é importante, sim, que as pessoas se relacionem pessoalmente e verbalmente, né, oralmente, na verdade, porque isso é uma forma diferente de interação, que é mais eficaz. Então, assim, só manter a comunicação e os relacionamentos pessoais pela internet deixa de lado algumas coisas importantes que o relacionamento face a face tem. Por exemplo, quando você coloca nas redes sociais um comentário, você está falando sozinho. É um monólogo. Você escreve a sua opinião e deixa ali. No máximo, as pessoas vão curtir, fazer carinha e tal. Alguma reação a isso. Bem superficial. Vamos dizer que 90% fui eu que fui lá e falei. Na relação pessoal, real, nunca vai ser assim, né? A outra pessoa sempre vai interagir muito mais. Então, eu vou falar uma coisa, você vai reagir a isso, argumentar, eu vou contra-argumentar. Fora a linguagem corporal, o tom da voz. Isso, as observações não são só na fala, né? Exatamente. Se perde muito da comunicação pessoal, nessa comunicação virtual. E isso vai fazer falta, faz falta na vida da pessoa, porque quando ela fica só na internet, ela não tem que argumentar sobre os fatores, ela não tem que ser crítica, ouvir críticas, né? Receber críticas das outras pessoas e depois contra-argumentar. A pessoa simplesmente não gostou de um comentário que a outra pessoa fez, ela vai lá, apaga. Ela é contra aquilo que a pessoa acredita e coloca
na rede social dela, ela vai lá e tira ela, bloqueia ela. Então tá muito fácil não ouvir críticas, não argumentar, né? É só colocar a sua opinião. 90% da sua opinião e 10% de ver a reação das pessoas. Parece até que hoje em dia é mais fácil curtir do que se relacionar. Se a gente pensar em relação como presencial, algo de ter que lidar com todas essas variáveis da fala, do corpo, da reação. A gente pode curtir, descurtir, bloquear. Isso, é muito mais fácil, não exige que você se desgaste, né? Que faz parte de se relacionar com as pessoas. Tem um desgaste, né? Tem absorver o que aquela pessoa tem para te oferecer, a opinião dela, né? Quando a gente conversa num diálogo e argumenta e contra-argumenta, eu posso mudar de opinião. E quando eu só vou lá e coloco na rede social a minha opinião, ela se mantém ali. A tendência é eu não mudar de opinião. E o que a gente percebe também que essa ideia da rede, a gente pensa em conexões, mas na rede, assim como é muito fácil a gente se conectar, né, adicionar amigos, né, também é muito fácil desconectar das pessoas ou borrar as pessoas completamente da nossa vida, assim, bloqueia a pessoa e a pessoa não existe mais, assim. Isso, para essa nova geração, para a gente que vem antes da internet e tal, isso surge como mais uma possibilidade de relacionamento. Mas para essa geração Z, que já nasce dentro dessa realidade, isso pode vir a ser a única forma de se relacionar? Ou expandir isso para o não virtual também? É difícil ser a única forma, porque, felizmente, a gente ainda tem que manter as relações, tanto na educação, né? Tem que ir para a escola e se relacionar pessoalmente com as pessoas, tem que ir para o trabalho. Então, assim, manter só os relacionamentos interpessoais na internet é difícil acontecer. Mas essa superficialização... exercer isso na vida real, é possível. E acaba generalizando, né? E aí é uma relação superficial, porque você não se aprofunda, né, no relacionamento. Não tem um desgaste, porque a relação não se aprofunda mesmo. E aí acaba você tendo muitos amigos, então vamos supor que lá na rede social você tem milhares de amigos, mas com quem você tem afinidade mesmo, tem vantagens em se relacionar, tem essa parte afetiva, esse envolvimento afetivo com pouquíssimas pessoas. Muito bem. Bom, você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista. Hoje eu aqui substituindo o jornalista Davi Paiva. Estamos conversando sobre a geração Z. Vamos para um breve intervalo e já voltamos.